Olá, boa tarde. Boa tarde, professora Marta Rovai. Boa tarde, professora Stephanie Muniz. A gente dá início a esse encontro tão esperado com a professora Marta, que vai falar um pouquinho com a gente do seu texto escrito em 2023, intitulado O Silenciamento de Gênero, a Palavra que Subverte. E essa é uma iniciativa da AMPU Entre Revistas, com o professor Marcos Leonardo Bonfim Martins e a professora Sônia Menezes, que tocam, respectivamente, a revista História Hoje e a Revista Brasileira de História. E eu falo também em nome do GT de Ensino de História e Educação da AMPU, que está sendo coordenado por mim, junto com a professora Vanessa Espinosa e com o professor Arrovani Fonseca. Então, essa é uma iniciativa de muitas frentes e que a gente reúne hoje aqui para ouvir a nossa querida professora e colega Marta Rovai. Marta? Olá a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Eu quero agradecer muito pelo convite feito pela professora Marcela, pela professora Stephanie. Agradeço também a oportunidade dada, então, pela AMPU, né, e pela Jussara, que está aqui nos dando todo o apoio. Espero que a nossa conversa, não espero, será, né, uma conversa prazerosa, feliz, que a gente vai trocar muito, compartilhar muito. Muito obrigada, Marcela, muito obrigada, Stephanie. Olá a todas as pessoas que nos estão ouvindo nesse momento. Eu venho agradecer aqui, primeiramente, Marcela, pela parceria, né, nesse momento aqui que a gente tanto esperou. Claro, a professora Marta Rovai, que eu vou dizer a realização de um momento assim que a gente esperou muito, muito, muito. E agradeço também a Jussara, que está dando todo esse suporte para nós aqui nesse momento. Tenho certeza que vai ser maravilhoso. E aí, professora Marta, já que a gente está, o objetivo desse encontro, né, o AMPU Entre Revista, é visibilizar o acervo, né, das duas revistas, e a gente fez um recorte, uma escolha, eram vários textos seus possíveis da gente trabalhar, mas a gente escolheu esse com muito carinho, porque a gente entende que a gente precisa continuar falando e trazendo a discussão de gênero para as nossas aulas de história. Então, com base nisso, a gente queria perguntar, trazer um trechinho do seu texto, lá no finalzinho dele, na página 34 e 35, que você diz o seguinte: a repetição pode ser sempre interrompida por comportamentos subversivos que nascem dentro dela para contestá-la e promover transformações. Mas, para isso, é preciso estar disposto a duvidar e submeter teorias e práticas à crítica, assumir um posicionamento no presente diante daquilo que parece virtude e neutralidade para denunciá-lo publicamente como ofensa e opressão. Marta, ou Martinha, né, como a gente costuma chamar você, a gente queria, né, baseado no que a gente acompanha, né, das suas produções textuais e também da sua militância, inclusive no espaço das redes sociais, começar essa conversa por essa citação que você trabalhou no seu texto e que nos convida de uma maneira bastante forte, né, à mudança das nossas ações cotidianas como professores e pesquisadores do campo do ensino de história. Qual foi o seu disparador para iniciar, né, qual foi o seu interesse em trabalhar, em pesquisar essa temática sobre gênero, sexualidade e história pública? É difícil a gente, né, pontuar exatamente em que momento isso aconteceu, mas eu identifico isso na minha trajetória como professora da educação básica. Né? Não dá para a gente discutir essas questões do ensino sem pensar na longa trajetória de luta de vários e várias docentes da educação básica. Né? Eu me remeto lá à década de 80, quando eu estava ali me formando, e a gente estava naquelas discussões, né, como é que a gente ia ensinar história, né, acabada a ditadura, o que é que a gente tinha para contribuir. Né? Então, eu penso que ali eu fui provocada, ainda menina, né? Era uma jovem professora, eu ainda fui provocada a pensar em que tipo de história a gente queria estar falando, né? Mas não é exatamente estas reuniões e essas provocações acadêmicas ou nas instâncias da educação básica que me levaram a pensar as questões de gênero e sexualidade, mas a experiência em sala de aula
com as pessoas existentes da sala de aula, né? Com os nossos e nossas alunas. Eu sempre, e acho que cada vez mais a partir dos anos 2000, fui provocada pelos e pelas estudantes em sala de aula, pelos seus corpos diferentes, pelas suas histórias. Eu sempre gostei muito de ouvir as histórias, mesmo antes de trabalhar com a história oral, né? Eu acho que existe uma questão fundamental na educação, que é essa oportunidade das escutas, né? Do compartilhamento, da gente construir esse olhar, né? Que eu sempre pontuo, lembrado aí pelo Rubens Alves, né, esse olhos de ver, né, e que eu complemento sempre com esses ouvidos de escuta, né, os momentos em que eu fui provocada a ter olhos de ver, né, a ver aquelas pessoas que não eram iguais. Durante muito tempo, Marcela e Stephanie, eu via os e as estudantes como uma mesma coisa, né? Aquele conceito universal. E durante muito tempo eu defendia a ideia de que éramos todos e todas iguais, né? Eu batia nesse martelo. E esses estudantes, essas estudantes foram me mostrando que eu não estava certa, né? Nós somos muito diferentes. Então eu vi aqueles corpos que durante muitos anos eu ignorei, né? Aqueles corpos que amavam diferente, que desejavam diferente, que expressavam o seu gênero e a sua sexualidade de forma diferente, e que acho que dos anos 2000 para cá se intensificaram dentro da sala de aula, né? Então, são essas experiências que me levam para as leituras, né? Me levam a observar os movimentos, né? Eu tive uma formação muito marxista, que via aquela questão de classe muito enquadrada e muito vazia de experiências, né? E aos poucos eu fui percebendo que eu tinha que avançar mais. Essa classe tinha gente desejante, tinha gente com outro corpo, né? Esse corpo era negro, esse corpo era LGBT, esse corpo era uma mulher, né? Então eu fui descobrindo essas muitas mulheridades em sala de aula, e isso tudo foi levando a transformações na minha pesquisa, né? Que começou ali no doutorado pensando os operários, e essa convivência em sala de aula foi me provocando a pensar nas operárias, nas mulheres dos operários, né? E em sala de aula, nas pessoas que faziam a história, afinal de contas, né? Quem eram essas personagens que eu, de certa forma, ajudava a silenciar, né? Então, por isso é que eu fiz esse texto, porque eu acho que a gente precisa questionar isso, o quanto nós contribuímos para processos de pôr em silêncio, mas que, na verdade, não provocam silêncio, né? Essas existências nos provocam o tempo todo, mesmo quando a gente tenta silenciá-las, elas nos provocam, né? Elas estão ali existentes. Então, foi por aí, né? A partir da sala de aula, que a minha pesquisa muda, né? Percebendo que a gente, no final das contas, não era igual, e que havia muita beleza nisso, muita dor nisso, muitos danos nisso, mas também muita beleza em perceber isso, né? E eu acho que no doutorado, eu era professora de educação básica ainda no doutorado, que eu, trazendo esses debates para os estudantes, para as estudantes, eles e elas me levaram para essa discussão, para a mudança do meu olhar, e eu sou muito grata aos meus e às minhas professoras da educação básica, né? Acho que é isso. Bom, é muito interessante, né? Sempre ouvi-la, e principalmente porque você veio desse lugar que eu estou, que é a educação básica. E aí eu aproveito, né, a partir dessa sua resposta, para falar e assim deixar aqui registrado que durante o projeto escolar Mulheres que Fazem História, mas não estão nos livros de história, que foi desenvolvido no ano de 2023 na Escola da Educação Básica, a Escola Estadual São José, aqui em Boa Vista, Roraima, juntamente com o PIB de História da UFRR, eu e as professoras e os professores em formação, nós lemos um texto seu
que tinha como título Mulheres, História das Mulheres e História Pública, Desafios e Potencialidades de um Ensino Posicionado, que foi escrito pela senhora justamente com a Lívia Nascimento Monteiro, que foi muito interessante todas as reflexões que a gente fez e que fortaleceu muito mais o nosso projeto. Então, dito isso, no texto que a gente tem hoje aqui como referência, né, o silenciamento de gênero, a palavra que subverte, você começa o texto com algumas palavras, né? As palavras de um professor, que é um homem cis, que foi, assim, né, uma reação, né, o que a senhora escreve lá, uma reação à palestra que foi proferida no dia 8 de março de 2023, dirigida a docentes e discentes em uma escola pública na cidade de Alfenas, no sul mineiro. Naquele dia, conversamos sobre as inúmeras formas de violência contra mulheridades e feminilidades no Brasil, inclusive no âmbito da pesquisa, do ensino e das relações de gênero, está ali na página 17. E eu fico imaginando que reações como essa, infelizmente, elas são muito comuns. Então, a minha pergunta, professora, hoje é a seguinte: como que a senhora tem lidado, como que a senhora lida com essas falas e esses comentários? E como transformar tudo isso em luta? Novamente eu volto a essa questão das relações com as pessoas existentes ao nosso redor, né? Se a gente se prender somente, a teoria é fundamental, né? Não existe prática sem teoria, sem reflexão. Mas é preciso que a gente abra espaço para essas experiências que estão no nosso cotidiano, para essas pessoas que estão no nosso cotidiano, né? E que durante muito tempo não estiveram na teoria, não estiveram na historiografia, não estiveram nas aulas de ensino de história, né? A história, eu acho que é uma área que, em relação a outras, como a antropologia, ciências sociais, até a literatura, demorou um pouco mais para reconhecer, né, a importância desses debates nas questões de gênero, sexualidade e raça, né? Então, onde que a gente encontra essa coragem? Eu acho que a gente tem que encontrar coragem, mas a coragem a gente não encontra, na verdade, a gente constrói, né? A gente constrói a coragem. A coragem nasce do medo, né? Não existe coragem sem medo, a gente sofre essas violências, mas eu sempre penso que há outras existências que sofrem muito mais violências do que eu, né? Lógico que a gente encontra violências na escola, na própria universidade, algumas violências são mais simbólicas, né? Mas são sempre formas de silenciamento, né? São sempre tentativas de nos colocar em silêncio. Mas eu penso que nós não somos silenciosas nem silenciadas, né? Porque nós convivemos com essa diversidade de pessoas que estão ocupando os espaços da escola, ocupando os espaços da universidade e com as quais a gente precisa se aliar. Eu acredito nas oportunidades de aliança, construção de alianças, né? O encorajamento vem dessas confluências das diferenças, das parcerias que a gente pode construir em diferentes segmentos sociais, né? Nos movimentos sociais que também estão na escola, que também estão na universidade, né? Nas teorias, nas pesquisas que são hoje elaboradas em muito maior número do que foi, né? Eu me vejo ali na década de 80, em que essas questões não eram colocadas, né? Assim, não existiam essas questões, né? A gente tinha o mesmo discurso para todo e qualquer estudante, né? Para toda e qualquer existência, não importava se era na periferia ou na escola particular, né? Muitas vezes a gente fazia o mesmo discurso, e aí a gente percebe hoje, pela força dos movimentos sociais, pela força dos corpos que estão na nossa frente, perdão, né? Não pedindo, mas exigindo, nos olhe, nos veja, né? Então, eu acho que a força vem disso, né? Quando eu falo dos estudantes, das estudantes, quando eu cheguei em Alfenas, na universidade, em 2013, o que me enchia os olhos eram essas existências, por exemplo, LGBTs, né? Essas existências negras que estavam ocupando a universidade pública e que me convocavam a ter um outro olhar.
Então, eu acho que o encorajamento, a força, vem dessas existências, né? Então, quando eu cito a figura daquele professor que se levanta, né? Enquanto eu estava falando no dia 8 de março e disse que eu estava pregando ideologia de gênero e que ia me denunciar, né? E imediatamente a saída dele, as meninas e também os meninos, mas em especial as meninas cis e trans, não é? Elas começam a falar, né? Elas falam, embora ele tenha tido aquela atitude do silêncio, né, da tentativa de nos silenciar, elas começam a falar, a denunciar, né, a dizer das violências sofridas na escola, a dizer da violência sofrida no cotidiano, não é? A falar do quanto nós contribuímos muitas vezes como docentes para essas tentativas de silenciamento, e são essas meninas que me levam depois a ouvir as meninas travestis de outras escolas públicas, né? Então, assim, é um movimento que vai nos impulsionando, nos encorajando, né? E é lógico que a gente tem medo, a gente não sabe o que vem, né? A gente não sabe como será recebida, né? Então, no final do ano passado, nós fomos em 2 escolas, uma das escolas não nos recebeu muito bem, né? Mas nos ouviu, e é isso, né? Se a gente tem um grupo que nos ouve, já é um grande avanço, né? Na outra, houve uma interação total, as pessoas querem contar suas histórias, elas querem compartilhar suas existências, elas querem dizer da necessidade que elas têm de amar, de ser amada, das professoras chamá-las pelos nomes social, né? Pelo nome social retificado, delas serem respeitadas. Então, isso tudo nos encoraja, né? Eu tive uma aula online que essa aula foi invadida, e nós fomos todas ali xingadas, nós fomos ameaçadas de morte, ameaçadas de estupro, né? Foram colocadas cenas de violência física, e daí, quando acabou, nós todas estávamos tão assustadas, né? E a gente se perguntou, o que nós vamos fazer? Vamos respirar, vamos pôr as ideias, as emoções no lugar e vamos planejar o próximo encontro. Eu penso sempre isso, né? Qual é a nossa saída? Continuar fazendo o que nós acreditamos que deva ser fazendo. Acho que essa é a nossa persistência, que vai quebrando esse silenciamento, né? Que vai, eu ouvi de um professor um dia desses, não posso mais contar piadas de bicha e de mulher, que logo os estudantes se revoltam. E eu disse a ele, é isso, professor, você hoje não poderá mais falar sem responder por aquilo que o senhor diz. E eu acho que a coragem vem disso, Stephanie, vem dessas parcerias, né? A gente vai se segurando uns aos outros, umas às outras, e não vai mais falando sozinha, né? A gente vai ecoando, ampliando as vozes, e isso nos encoraja, com medo, sempre com medo, mas a coragem vem daí, não tem receita, né? Eu aprendi que é fazer o que sei fazer, tentar melhorar o que sei e tentar aprender o que não sei, ouvindo, escutando, contribuindo para que essa escuta, o direito de fala, seja de todas as pessoas. Acho que é isso. Não temos receita, gente. É seguir em frente, né? Não desistir. Só antes, professora Marta, de passar a palavra para a Stephanie, para que ela possa fazer a próxima questão, eu acho que o próprio título do seu texto, né, quando fala do silenciamento de gênero, e mostra para a gente que está na formação de professores, na educação básica, na educação superior, o quanto a gente também pode fazer um movimento oposto, que é escutar, né? A gente tem feito vários projetos aqui no âmbito, no caso, no meu lugar de fala é a Universidade Federal de Roraima, no extremo norte do país, justamente para valorizar a intelectualidade feminina, essas mulheres que vêm há tanto tempo trazendo contribuições para esse trabalho que a gente quer fazer. Então, acho que o título do seu texto, né, o silenciamento de gênero, e como é que a gente, nas nossas ações, nas nossas práticas cotidianas, podemos nos inspirar e aprender a exercitar a escuta, coisa que a gente ainda faz muito pouco, né? A gente tem muita necessidade de fala e nem sempre a gente tem esse tempo, essa disponibilidade
em ouvir o outro, no caso, a outra, né? E pessoas que têm tanta contribuição a dar para a nossa formação. Stephanie? Só para complementar, né? A professora disse que não tem uma receita de bolo, mas olha, eu anotei aqui uma receita sim. A coragem que a gente está construindo. Então, quando a gente está aqui juntas, né, falando sobre tudo isso, eu acho que é isso, a gente está construindo essa coragem se fortalecendo. Quando a gente tem outros grupos, pessoas que estão ali o tempo todo falando sobre aquilo que a gente acredita, porque a gente não está falando sozinha, tem um monte de gente que também acredita nisso que nós estamos acreditando aqui. Bom, dando prosseguimento... Só te cortar. Só lembrar assim, né, Stephanie, os estudantes e as estudantes são as pessoas parceiras da nossa vivência, né? É incrível, assim, eu tive uma experiência de uma escola básica, embora, né, eu dei aula na Universidade Federal de Alfenas, eu sempre estou porque a professora da educação básica não sai de mim de jeito nenhum, né? Então, quando eu vou para as escolas, eu fico muito feliz. E eu lembro de uma escola que me convidou para falar da questão da LGBTfobia, né, o dia do combate à LGBTfobia, e eu lembro que eu cheguei nessa escola, era 6º e 7º ano, reunidos num pátio da escola. Então, quando eu cheguei, eram muitos estudantes, muitas estudantes. E eu não sabia exatamente como começar, né? Porque assim, poxa, como é que a gente... E essa questão da palavra que subverte o tempo todo, como é que a gente vai escolher palavras que rompam com a repetição da naturalização, da opressão, da discriminação? Como é que a gente tem que ter uma delicadeza na escolha das palavras? Como eu vou começar a afetar alguém? Como é que eu provoco a afetação? Né? E eu lembro que tinha, inclusive, estudantes que não queriam assistir aquela palestra e professores, homens, que não queriam assistir a palestra, né? Mas que estavam ali ao redor. E eu comecei a falar, né? Eu falei, bom, como é que eu começo? Eu vou começar a falar das Meninas Lobo, né? Que é uma história de construção do ser humano, né? Para que eu diga como ser humano a gente é construído. E quando eu estava no meio da história, um menino do 6º ano levantou a mão e disse, professora, a minha mãe é travesti. E ali, né, naquele momento, eu vi o quanto eles estavam ansiosos para discutir aquele tema. Né? E o quanto esses e essas estudantes, na sua grande maioria, não estão alheios a essa discussão. Então, por isso que não há silenciamento, né? Não há silêncio. Há tentativas de silenciamento, mas não há silêncio. Né? Então, os ruídos estão nos corredores da escola, na sala de aula, no pátio, no portão. Né? E eu lembro que, imediatamente, a fala dessa criança, outras crianças começaram a falar, até que uma menina travesti pediu a palavra e ela disse, posso contar a minha história? Então, veja que é uma rede de encorajamento que a gente vai criando, é uma rede, né? E como você disse, a gente não está sozinha de jeito nenhum, né? Desculpa, era só para complementar. Não, imagina. Dando prosseguimento, então, a nossa próxima pergunta, no seu texto, professora, a senhora fala sobre os PCNs, a BNCC, entre outros documentos curriculares. A senhora poderia citar marcos que considera relevante nessa discussão sobre gênero e sexualidade nas políticas de currículo dentro do Brasil? E de que forma nós podemos construir um currículo efetivamente transgressor? Bom, eu acho que a nossa maior lei que nos ampara é a própria Constituição de 1988. Né? Eu costumo dizer para as estudantes, para os estudantes, que se tem algo que devem usar na sua defesa quando estão ministrando as suas aulas, é que nós temos na garantia da lei, na Constituição, né, o respeito à igualdade, né, e a igualdade de gênero, a igualdade enquanto pessoas. Nós não estamos descumprindo nenhuma norma, né? Não somos criminosos e criminosas, pelo contrário, a gente está amparado pela Constituição de 1988. Né? Nós tivemos alguns avanços, né? Principalmente
nos anos 90, né? E depois com os PCNs, e depois nos anos 2000, né? Quando a gente teve ali algumas garantias, o Plano Nacional de Educação, em 2014, né? Que garantia que a gente discutisse questões de sexualidade, orientação sexual, né? Gênero, raça, dentro da sala de aula. Nós tivemos vários avanços, nós temos aí um debate dentro da ONU Mulheres, né? Então, não é uma questão pessoal, acho que é isso que é importante que as pessoas compreendam, que quando nós trazemos essas discussões para a sala de aula, não é uma questão de opinião ou de gosto pessoal, né? Alguém diz, eu não gosto que você discuta isso em sala de aula, eu não gosto que homossexuais estejam... Não gosto, porque não se trata de uma questão pessoal, de uma opinião, né? Não estamos falando, né, como diz a Hannah Arendt, não estamos falando de uma amizade privada, em que eu tenho que lhe respeitar por uma questão pessoal. Estamos falando no sentido, aqui novamente usando a expressão da Hannah Arendt, estamos falando na expressão da amizade pública, né? O que é esta amizade pública? É o sentido de que todos e todas e todos têm o direito à existência no mundo e que nós precisamos promover uma amizade que garanta o direito a todas as pessoas de estarem no mundo com dignidade, né? Então, quando a gente tem o Plano Nacional, né, de Educação em 2015, o próprio Brasil Sem Homofobia, o Escola Sem Homofobia, né, na década de 10, a gente tem avanços, né, dentro da construção dos currículos, que depois sofrem, não é, ataques reacionários, né? A gente tem toda a construção, principalmente a partir de 2010, 2011, a construção do Escola Sem Partido, uma discussão em torno do ataque ao que se chama de ideologia de gênero, ao identitarismo, né? E, como eu digo no texto, aos poucos estas temáticas vão sendo retiradas, né, das propostas de currículo e retiradas, então, da BNCC de História, né, em especial, quando a gente olha, então, a BNCC e não vê nem sequer a palavra, né, gênero, a não ser gênero literário, gênero artístico, ou a palavra sexualidade, que é reduzida a uma questão biológica, né, retirando-se das existências, né, a ideia do amor, do desejo, do afeto, da trajetória, da luta social, né? Isso tudo é retirado, né, da BNCC e é retirada também da CNE 22/2019, né, que extrai dos currículos, né, retira dos currículos esta discussão dos direitos humanos, do gênero, das orientações sexuais. Então, nós temos, a meu ver, uma luta constante, né, gente? Uma tensão constante em torno dos currículos e das práticas pedagógicas que representam as lutas sociais e identitárias, né? Identitárias de quem reivindica as questões de gênero e sexualidade, não só LGBTs ou a questão contra o sexismo, mas identitárias também em relação a uma hegemonia branca, não é? Que acusa os movimentos de identitarismo, mas se há o identitarismo forte e perpétuo, é o identitarismo branco, masculino, não é? Cristão, hétero, cisgênero, também uma briga identitária, não é? Que tenta transformar os currículos numa orientação hegemonicamente branca, cis, heteronormativa, não é? E cristã. Mas estas tentativas não nos calam, é o tom da nossa conversa de hoje, não é? Podem esvaziar a BNCC, podem tentar, né, nos calar com a ideologia de gênero, pelo contrário, é de quem quer impor
um só gênero, uma só sexualidade, não é? Esta é a ideologia de gênero, que proíbe as liberdades de existir, né? Então, eu acho que, como nós não nos calamos, os movimentos sociais, as existências na universidade, as existências nas escolas não se calam, elas são potencialmente subversivas, né? Nós tivemos aqui, o ano passado, né? Até anotei aqui, porque não decoro, né, gente? Mas nós tivemos aqui a Lei 14.986, 2024, que insere um artigo na LDB, né, e que registra a obrigatoriedade de falarmos das contribuições do feminino e das mulheridades, né, e cria, então, o dia, né, o dia da homenagem, como é que é o dia da Semana da Valorização da Mulher, e que eu acho que não se reduz a isso, porque as lutas, né, extrapolam tudo isso. Acho um avanço no sentido de que estamos presentes, independente desta lei, nós continuamos trabalhando, não é, essas temáticas. Então, nós marcamos, e vejam, são contribuições não só das mulheres, mas do feminino. Quando estamos falando do feminino, estamos falando também dos homens femininos, e quando falamos de mulheres, estamos falando de mulheres cis, de mulheres trans, né? Então, de certa forma, estamos trazendo este conteúdo para a sala de aula, e depende muito, não da lei, mas do nosso posicionamento político, como eu digo no texto, né? Depende da nossa vontade política, das palavras que escolhemos, dos temas que escolhemos e da conduta que temos em sala de aula para tratar desses temas, né? Extrapola a lei, né, gente? Porque as existências são muito mais potentes, né? Então, dando continuidade, professora Marta, diante do que você já trabalhou e já trouxe aqui para a gente tem uma última questão para fechar o nosso encontro, que é o seguinte, né, que no seu texto, ainda a partir de uma afirmação do nosso colega, né, querido professor Fernando Seffner, que é alguém que também tem trabalhado com essas discussões na pesquisa no âmbito do ensino de história, dito o seguinte, que estamos vivendo um momento de confronto aberto entre o desejo de uma história pública e decolonial, que amplie vozes e escutas, e o heteroterrorismo, que pretende promover culpa e calar. Essa frase está situada lá na página 30 do texto, para quem for depois buscar, de ler o texto completo, que é muito importante também. E aí, a gente sabe que muitas vezes, né, muitos dos nossos jovens, né, eles te admiram, dos jovens pesquisadores do campo do ensino, inclusive, te admiram, te acompanham, como eu disse lá no início, o seu trabalho nas redes sociais, toda a sua militância, e que também desejam trilhar um caminho diferenciado, né? Também se inspiram, e eu acho que isso é muito legal a gente dizer, que a gente se inspira também nos modelos, nas pessoas que estão próximas a nós, né? E qual é o incentivo, né? Qual é o recado, o incentivo que você deixaria para esses jovens, os nossos alunos, alunos que procurando, né, não se sentirem culpados, não se calarem, mas colocar para frente tudo isso que você trouxe aqui. Qual é o recado que você deixaria para eles e para nós também, que estamos aí na sala de aula, na produção de materiais didáticos, nos espaços dos GTs de ensino, nos espaços na arena pública, para tentar trazer e trabalhar esse outro ensino de história? Bom, primeiro eu quero dizer também que pessoas como vocês, né, profissionais e pessoas como vocês, Marcela e Stephanie, também me inspiram, né, me alimentam, me deixam com orgulho enorme, eu fico... É isso, é uma rede, né, em que a gente se inspira. Retomando, inclusive, uma das perguntas para responder essa, eu penso que o PIBID, né, o Prof. História, são movimentos extremamente importantes, né, falando novamente daquilo que não é receita, mas é caminho, é possibilidade, né? Então, esses caminhos do PIBID, as alianças com professores e professoras da educação básica, né? A valorização dessas profissionais, né? Não podemos mais ver esses e essas profissionais como apartados da universidade, né? Eu, quando fui professora de educação básica, e acho que isso começa a mudar, mas eu me sentia apartada da universidade, esquecida pela universidade,
né? Então, eu acho que a gente está retomando esse caminho, reconstruindo parcerias, espaços de escuta extremamente importante, né? Então, o que eu diria aos jovens, às jovens, né, é que caminhem, né? Caminhem, entrem nesses processos, né? Ou construam esses processos importantes na educação básica, participem desses projetos, né? Que hoje eu acho que são vários, né, gente? Cada vez mais a gente vê projetos que pensam as questões de gênero, de raça, de sexualidade interseccionados, de classe, né? Nos museus, nos arquivos, né? Na universidade, nas escolas. Esses espaços todos são espaços de história pública, de diferentes dimensões de história pública. Quando a gente está falando de história pública, a gente está falando de preservação e defesa da democracia, de espaços dialógicos e participativos, né, de valorização da ciência, de valorização das experiências plurais, né? Isso é prática de história pública, né? Então, eu penso que muitas vezes são coisas aparentemente simples que provocam as fissuras nessas relações doídas, né? Então, perguntar sobre as ausências, eu sempre digo isso, né? Precisamos perguntar sobre as ausências. Quem não está nos espaços? Né? Quem não está nos espaços que nós ocupamos? Quem não está nos currículos? Quem não está nos livros? E trazer e contribuir para abrir esses espaços, trazer essas pessoas para dentro dos espaços onde a gente atua, trazer essas temáticas que não são complementos, não são curiosidades, né? Não são fofocas, não é exótico, né? Trazer essas experiências vivas com dignidade, né? E não termos vergonha de fazer isso, né? Não temos vergonha de questionar a naturalização da violência, né? Duvidarmos dos silêncios, duvidarmos daquilo que está posto como natural, provocar junto aos nossos e às nossas estudantes os livros didáticos. Quem está nos livros didáticos? Quem não? O trabalho que vocês fizeram agora foi justamente este, né? Onde estão as pessoas? Em que momentos elas aparecem nos livros didáticos? Onde está reservada, né, a experiência de uma pessoa negra no livro didático? Onde está a pessoa indígena? Onde estão as mulheridades e feminilidades, cisgêneros e transgêneros? Elas estão? Se elas não estão, nós precisamos construir isso em sala de aula. Nós podemos trazer isso, porque história pública também é reinvenção da história, é recriação dos debates. E a gente não pode ter medo disso, porque a gente não está sozinha, né? Porque as pessoas que querem falar de si estão na frente do nosso nariz, né? Há muita gente querendo falar das suas histórias, então não se sintam culpados, né, por existirem e não deixem ninguém culpabilizar as pessoas diferentes. Né, indico aqui a leitura da Berenice Bento, que trabalha tão bem a questão do heteroterrorismo, não é? A Letícia Carolina, não é? Então, assim, eu lembro que, só para dar um exemplo, eu escrevi um artigo e que a resposta eu senti que era um homem que estava, né, era um parecerista, e ele disse assim no parecer: retire a expressão cis-heteroterrorismo, isso não existe, não há provas de que isso exista, né? Isso é um mero argumento identitário, né? E eu sempre converso com a Letícia Carolina, né, que é uma pessoa importante, uma intelectual importante, né? E eu disse a ela a história, ela respondeu: peça a ele que vista a minha pele por um dia e ele descobrirá no cotidiano que o cis-heteroterrorismo existe, porque só o meu corpo sabe das violências que eu sofro todos os dias, né? E eu respondi à revista: eu não vou retirar. Não é? Eu acho que é isso, assim, a gente vai ter muitas perdas. Eu ouvi isso no final do ano passado de uma querida amiga que me disse assim: professora, você precisa existir na universidade, mas você sabe que você terá muitas perdas, né? Mas os seus ganhos serão muito maiores do que as suas perdas, tá? E eu concordo plenamente. Nós
que vamos para o enfrentamento, é um enfrentamento, nós temos muitas perdas, né? Mas nós temos os ganhos são incontáveis, e vocês sabem disso. Marcela, Stephanie, sabe o quanto o trabalho de vocês trouxe ganhos. Então, assim, não temos que ter vergonha, temos que ter a delicadeza do uso da palavra, questionar o universal masculino, questionar a branquitude, mesmo sendo brancas, porque nós somos uma construção, a nossa branquitude é uma construção, né? A nossa cis-heteronormatividade é uma construção, nós temos que aprender a questionar a nós mesmas, né? E aí sim, termos vergonha de termos contribuído para os danos históricos, né? Mas não temos jamais vergonha de contribuirmos para gerar espaços de escuta, de diálogo, de dignidade humana. Perguntem sobre as ausências, sempre. Escolham as palavras com delicadeza, porque a palavra pune, discrimina e machuca, mas a palavra também empodera, potencializa, fortalece. Escolham as palavras, né, que vão usar nas suas aulas, e não precisa dar uma aula de gênero, não se trata de teoria, se trata de prática cotidiana, acolhimento, respeito, né? É isso que a gente mostra todo dia, um currículo reinventado, abrindo novos espaços, novos debates, e se a BNCC silencia, a gente grita, a gente amplia, né? Porque esse é o sentido, penso eu, da nossa existência na educação, né? Não salvaremos ninguém, a não ser a nós mesmos coletivamente, como dizia Paulo Freire, né? Por isso, escutar é importantíssimo, né, gente? Escutar é um ato de humildade e de aprendizado. E eu agradeço demais por esse processo de escuta, né, que não termina nunca, gente. A escuta sensível, ela só se amplia, né? Ela não é um momento, ela é uma existência, né? Então, agradeço, desculpe, eu falo demais, eu sei que eu falo demais, agradeço muito pela escuta, gente. Professora, excelente. Acho que a sua fala nos convoca a voltar para aquilo que a gente faz todos os dias, para as pesquisas, para os trabalhos da sala de aula, para os projetos, para as relações de família, para a relação nos coletivos que nós estamos, a fazer diferente. Então, assim, muito obrigada. A gente deseja que esse acervo das revistas aqui em pauta, a História Hoje, Revista Brasileira de História, possam realmente ser conhecidos por vocês que estão nos ouvindo, leiam, acompanhem as produções no canal da Ampul, tem muitos projetos legais acontecendo como forma da gente estudar e estudar em rede, né? Ouvindo profissionais de outras localidades e ampliando os nossos saberes. Passo a palavra para a professora Stephanie para a gente poder encerrar o nosso encontro de hoje. Eu já vou no tom de encerramento, né? Então, assim, eu agradeço a existência da professora Marta Rovai, que nos brindou aí com tantas palavras de sabedoria mesmo, né? Então, assim, eu saio desse encontro revigorada, com muita coisa no meu repertório para a gente pensar, né? A nossa sala de aula, e não só pensar, né? Levar isso para ação, efetivamente, nas nossas aulas. Então, eu agradeço mais uma vez a professora Marta pela disponibilidade, né? Marcela pela parceria, Jussara aí pela parte técnica, e um agradecimento especial à Ampul por esse convite. Nós aqui do Extremo Norte mandamos um abraço caloroso a todas as pessoas que chegaram até aqui esse vídeo com esse tema tão importante. É isso.